Muito grato a Deus por cada um que está aqui, cada um que se dispôs a investir tempo, dinheiro, se organizar com o trabalho, com a família para poder estar aqui. E eu quero, o tema aqui nosso é legado, amém? Diga legado. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Aqui tem homem? Aí tem homem? Aleluia. Antes de lermos a palavra, quero te dizer que ninguém fica acomodado aqui, amém? Fala para quem está perto de você, não fica acomodado. Prepara aí, Mateus. Para demonstrar que você não fica acomodado, você vai sair do seu lugar e vai mudar de lugar. Porque Deus, Ele nos leva a lugares diferentes, amém? E eu vou te ensinar o nosso cumprimento aqui. Por favor aqui, Elber. Nós cumprimentamos assim, cumprimento dos homens fortes. Pega na cana, aqui ó, amém? Você chega assim no teu irmão, faz assim, amém? Glória a Deus. Já puxa ele aqui, amém? Glória a Deus, entendeu? Aí você vai olhar no olho dele e você vai falar assim, caráter e verdade. Amém? O que você vai falar? Vai olhar no olho dele e falar caráter e verdade. Amém. Então antes da palavra você vai exercitar isso comigo, se você quiser. Você vai sair do seu lugar, vai para outro lugar. Você vai falar isso para pelo menos 5 homens, pelo menos. Aleluia. Aleluia. Caráter e verdade. Caráter e verdade. Caráter e verdade. Caráter e verdade. Aleluia. Caráter e verdade. Caráter e verdade. Caráter e verdade. Aleluia. Diga como homem, olhando no olho, diga caráter e verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode procurar o seu lugar aí, seu novo lugar, seu novo lugar. Procure seu novo lugar agora, vai se sentando aí. Amém? Quero compartilhar uma palavra contigo. O tema dessa mensagem é o legado de Ananias. Amém? O legado de Ananias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar entre homens que temem a Deus. Você não está sozinho na tua luta, meu irmão. Tem homens do seu lado aí, amém? Glória a Deus. Amados, o legado de Ananias, essa mensagem, eu quero falar sobre este homem. Nós temos 2 Ananias em Atos, que se destacam, um pelo mal, esposo de Safira, mas não vou falar dele hoje não, que ele não merece. Eu quero falar sobre este homem de Deus, Ananias. Te convido a abrir a Bíblia, e aí você vai usar a Bíblia. Eu não vou pôr versículo aqui, eu não costumo pôr versículo aqui, para que você manuseie a sua espada. Se você quiser fazer isso com o celular, não tem problema, pode fazê-lo. Então use o teu aplicativo santo ou o livro santo para ler a Bíblia comigo aqui. Eu vou utilizar a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, porque eu peço que você leia comigo muitas vezes. Se você puder fazer isso. Então aqui em Atos, capítulo, deixa eu pôr aqui o meu cronômetro, porque estamos com um cronograma aqui, eu não quero me atrasar muito, mas muito embora hoje é dia de festa, amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Atos capítulo 9, versículo de número 10. Eu vou começar apenas com esse versículo e depois nós vamos entender o contexto. Diz aqui, versículo 10: em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Lê comigo o restante bem forte. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Amém? Sentado mesmo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, por essa oportunidade, estarmos meditando, refletindo na Tua verdade. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui, ó Pai. Graças te damos
por este grande privilégio, eu peço que a tua espada penetre no mais profundo de cada um de nós, trazendo vida, salvação, libertação, fortalecimento, revelação, para a glória e honra do teu nome, que chamados sejam restaurados aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem foi Ananias? Poucos ouvem falar de Ananias, ele vai aparecer aqui, depois não aparece mais. Ananias talvez deixou um dos maiores legados da igreja cristã. Vou te dar um exemplo de legado. No ano de 2005, estava lá em Dourados. Eu já vim aqui para Nova Andradina, mas eu morava ainda, estava num contexto de transição. E lá em Dourados eu fiz um curso chamado, um treinamento do curso Homem ao Máximo. Quem deu esse treinamento para mim foi o pastor José Maria. Na época era o coordenador. E quando eu fiz aquele curso, eu fui extremamente ministrado, fui curado, me dispus a liderar, e aqui hoje nós estamos. Isso é legado, é uma marca, um impacto. Ananias foi o homem que batizou o apóstolo Paulo, que orou pelo apóstolo Paulo, que curou, tirou as escamas, pôs as mãos sobre o apóstolo Paulo de tal forma que as escamas caíram dos olhos. Esse foi Ananias. O legado desse homem foi nada mais, nada menos do que o início do ministério do maior dos evangelistas, apóstolos, que a Bíblia relata aqui no Novo Testamento. Eu quero falar sobre 4 pontos acerca de Ananias. Nós precisamos deixar uma marca nessa terra. Você concorda comigo? Precisamos deixar uma marca. Legado é uma marca que nós deixamos. Pode ser uma marca ruim, pode ser uma marca boa. Primeiro ponto que me chama a atenção é que Ananias, ele estava preparado. A Bíblia nos apresenta Ananias orando. E Deus, o Senhor Jesus, procura Ananias. É interessante porque o Senhor não procurou Pedro, não procurou Barnabé, não procurou nenhum dos 12, procurou Ananias. A Bíblia não diz se Ananias era diácono, ou presbítero, ou algum outro cargo. Mas a questão é que Ananias estava preparado. O primeiro ponto que eu te pergunto nessa noite: você está preparado? Se o Senhor hoje precisar, ou melhor, se Ele quiser, se Ele desejar que você seja um instrumento na vida de alguém, você está preparado? E eu não estou falando de perfeição. Ananias não era perfeito, mas ele buscava o Senhor. Eu quero que você medite nesse primeiro ponto. E o que nos prepara? Precisamos estar preparados, sempre crescendo. Você entrou ali, tem uma placa ali, ó, caráter e verdade. Tem ali hombridade e semelhança a Cristo, são sinônimos. Tem 1 grama de obediência, vale mais do que 1 tonelada de oração. Você viu um tatame ali, representando aí o lugar de luta, de embate, de treinamento. Tem ali um manequim com a faixa roxa, mas nos ombros ele está com a faixa azul, demonstrando que há uma evolução, há um crescimento. Nós precisamos evoluir, crescer na caminhada com o Senhor em nossas lutas, amém? Não ficar estagnados. Me chama a atenção o detalhe, essa frase do currículo Hombridade: fortaleça a sua fé hoje. Quando? Quando? E não no dia em que precisar dela. Ananias estava pronto, a fé dele estava pronta para agora, para o hoje. Por isso que Deus falou a Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Muitos sucumbem no momento da provação, porque a fé não está pronta. Aí vai correr atrás, mas correr atrás dá trabalho, correr atrás gera prejuízo, e muitas vezes não dá mais para fazer nada. Fala para o teu irmão: você precisa estar preparado, meu irmão. E como me preparar? Como fortalecer minha fé? Nós temos aqui 2 pontos: a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro. Diz ali, ó, 2 Timóteo capítulo 3, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Paulo está escrevendo a este jovem, esse homem, esse líder,
esse homem que ombreava com Paulo. Paulo decide então escrever uma das suas últimas cartas para este homem, vamos dizer assim, queimar um dos seus últimos cartuchos, antes de ser levado para a glória, antes de entregar sua vida definitivamente ao Senhor. E ele escreve coisas profundas e tremendas para Timóteo, homem para homem, palavra de homem para outro homem. E ele escreve aqui no capítulo 3, versículo 16: pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Leia comigo 17 bem forte, vamos lá? E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu lhe pergunto, você tem se preparado? Você tem treinado? Você está com a espada afiada para fazer todo tipo de boas ações? Você lê a Bíblia, meu irmão? Isso é algo que todos nós sabemos que deve ser feito, mas a questão não é saber, a questão é fazer. Você já sabe, mudança só é mudança quando muda alguma coisa, sim ou não? Leia a Bíblia, estude a palavra, para que você esteja preparado para toda boa obra. Ela é útil para ensinar, para corrigir, para instruir, para dar livramentos. Outro ponto, a oração. A oração nos prepara. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 26, perdão. O próprio Senhor Jesus nos alertando. Mateus capítulo 26, olha o que diz o texto, amados. Versículo 41. Mateus 26, 41. Jesus está dizendo para nós: vigiem e orem, para que não sejam tentados. Eu gosto dessa expressão aqui que vem agora. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. É fácil dar um AU. É fácil participar de momentos fantásticos e maravilhosos como este aqui. Mas o difícil mesmo é conseguir. E eu só consigo com oração e vigiando. Vigiando e orando. Diga, vigiando e orando. Precisamos orar. Ananias estava orando quando Deus falou com ele. E Ananias reconhecia a voz do Senhor. Ele sabia que não era um engano, não era um vento qualquer, porque ele conhecia pela palavra, ele conhecia a palavra, porque Jesus é a palavra. Meu irmão, Ananias estava preparado. Para termos um legado nessa terra, precisamos estar preparados para o que Deus vai fazer, nós não sabemos. Eu não sei quem vai sair daqui e revolucionar esse mundo. Eu não sei quem vai sair daqui e vai revolucionar a sua cidade. Quem sabe você está vendo isso aqui e fala: meu Deus, a minha cidade precisa disso, minha comunidade precisa disso. Temos irmãos aqui do Mato Grosso. Cadê os irmãos do Mato Grosso aí? Amém, aleluia. Temos irmãos aqui do Mato Grosso do Sul. Cadê? Amém. Enfatizar, né? Porque tem uns que falam que Mato Grosso é tudo Mato Grosso, né? E não é. Temos irmãos de São Paulo. Que estado de São Paulo aí? Amém, aleluia. Cadê os irmãos do Paraná? Tem um valente aí de Santa Catarina, cadê? Aleluia, glória a Deus. Estou esquecendo algum estado? Mas para que isso aconteça através de nós, revolucionar a tua família, o teu lar, é preciso estar preparado através da palavra e da oração. Se você está entendendo, diga amém. Outra coisa, segundo ponto aqui. Ananias, ele estava preocupado com as notícias, mas ele obedeceu. Olha o que ele diz quando ele ouve a voz do Senhor. Atos, vamos lá de novo em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versículo 11, nós lemos o 10, agora o 11. E o Senhor lhe disse:
apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Damasco. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Olha o que Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Ananias estava preocupado com as notícias, não eram notícias boas. Muitos estavam sendo presos, perseguidos, e agora tinha mais alguém, esse homem chamado Saulo, com autorização expressa das autoridades para prender, para levar, eventualmente matar. Havia uma preocupação. Quem sabe até por isso Ananias estava orando ali. Mas sabe, amados, que apesar da preocupação, apesar das más notícias, ele obedeceu. Diga assim: ele obedeceu. Ele estava preocupado com as notícias, mas ele obedeceu. Ninguém, absolutamente ninguém, deixa um legado positivo se não for obediente. A obediência é uma identificação com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue deixar uma marca nesse mundo se ele não for obediente. 1 grama de obediência, diz o currículo, vale mais do que 1 tonelada de oração. Eu costumo dizer aqui que você pode morrer seco orando. Se você não é obediente a Deus, de nada adianta, de nada resolve. Ananias, ele não viu no primeiro momento, a reação humana dele não foi: glória a Deus, olha, Saulo se converteu, vamos lá, benção, né? Não, Ananias não falou Ananias falou: Senhor. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um dos mercenários russos que atuaram ali na Ucrânia. Eles tinham retornado para a Rússia, estava com um crânio, um endemoniado lá, com um crânio humano de um soldado ucraniano, fazendo um discurso. Um homem terrível, um mercenário, não é um soldado, um mercenário contratado para fazer o mal, a ponto de ele ter um crânio de um dos soldados que morreram. Não sei se alguém viu esse vídeo aí circulando. Aí vai Deus te fala: o Alexander se converteu, vai lá orar com ele. E aí? Vamos obedecer ou não? Deus vai varrer essa nação e está varrendo a salvação com salvação. Amém, amados? Você crê nisso? Mas ele precisa de homens preparados e homens obedientes. Diga-se comigo: 1 grama de obediência vale mais do que 1 tonelada de oração. 1 Samuel capítulo, vamos aqui, letrinha está pequena ali, deixa eu olhar aqui, 16 eu acho que é, 15, obrigado. Eu não vou ler, vou só citar aqui rapidamente, eu quero ler o outro depois. Mas lá, o rei Saul, um homem ungido por Deus, ele achava que poderia desobedecer em pequenas coisas, e Deus deu uma ordem através do profeta Samuel para Saul, dizendo: olha, você vai destruir o reino, determinado rei, e não vai ficar nada. E Saul foi lá, venceu a guerra em nome do Senhor, e destruiu tudo que aos seus olhos não prestava, mas o que aos seus olhos ele achou bom, ele preservou, os animais, alguns bens. E Samuel chega naquele contexto e questiona Saul, por que ele não havia obedecido a Deus? Quantos de nós temos sido como Saul, homens ungidos, mas que temos desobedecido a Deus em coisas pequenas? Porque aos nossos olhos não tem mal algum, não tem problema algum, nada vai atrapalhar. Deus já deu a vitória, veja bem, ele já tinha vencido a guerra, a batalha. Eu costumo dizer aqui o seguinte, Marcos, que nós não podemos andar por resultados. Muitas vezes nós andamos por resultados. Está dando resultado. O ministério está uma bênção. Quantos homens. Mas na verdade eu sei que eu estou desobedecendo a Deus. Mas está tendo um resultado.
esse pragmatismo é maligno. Não é porque está dando resultado que Deus está abençoando. Eu gosto de citar Jeremias. Talvez Jeremias foi um homem que aos olhos humanos foi o profeta mais fracassado. Pregou por décadas. É o livro mais extenso da Bíblia, é o livro de Jeremias. De nada adiantou, aparentemente, o que ele fez. A nação foi varrida pelo inimigo, o templo foi destruído. Aparentemente só um se converteu, que foi Obed. Só um homem de décadas pregando. Mas a palavra de Jeremias ecoa até hoje, inspirada pelo Espírito Santo a nós. Não adianta nada desobedecer, o legado não vai ficar. Aparentemente está dando resultado, meu irmão, cuida. Nossas finanças estão bem, mas você não é obediente nas finanças. No casamento está indo bem, mas você não é obediente no casamento. O trabalho está indo bem, mas você não é obediente no trabalho. E a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que é exortado várias vezes endurece o coração. De repente, assustou? Porque vai ser desse jeito. De repente virá a mão do Senhor, de tal forma que não haverá remédio. Quer deixar um legado? Quem quer deixar um legado aqui? Seja obediente. Agora sim, vamos abrir Filipenses. Quero ler contigo aqui. Não sejamos como Saul, vencendo guerras e batalhas, mas desobedecendo a Deus. Aqui em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5, a partir do versículo 5. Eu amo esse texto. Olha o que Paulo escreve aqui, essa igreja, escreve a nós. Diz o texto: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão, diga assim, abriu mão de tudo que era seu. Essa é a forma de pensar de Jesus. E tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu. Diga assim, foi humilde e obedeceu. A marca que deixa um legado, de quem deixa um legado. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Eu te pergunto, você já obedeceu até a morte? Eu acredito que não. Estamos vivos, né? O que o Senhor espera de nós é que sejamos obedientes até a morte. A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. Não é aquele que for fiel a maior parte do tempo, não é aquele que for fiel desde o início, mas é aquele que for fiel até o fim. Diga, até o fim. Aprendemos no currículo que não é tão importante como nós começamos, mas como nós terminamos. Talvez você começou bem, glória a Deus, aleluia, está na vantagem. Mas muito mais importante como você vai terminar. Quem sabe você começou tudo errado. Tem consequências, é mais difícil, lutas. Mas o importante, o que vai fazer diferença, é como você vai terminar. Jesus obedeceu até a morte. O problema é que nós não obedecemos até a morte, nós não queremos morrer, nós obedecemos até onde nós achamos que aguentamos. Esse é o problema. Mas continua o texto: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Amém? Então, primeira marca, primeira característica desse homem que deixou um legado. Ananias batizou Paulo, amados.
Sabe que eu sempre digo aqui na igreja, pastor José Maria, que nós falamos errado, né? Falamos assim, eu me batizei. Quem fala assim, eu me batizei? Vamos ver. Eu me batizei. Não, mentira, você não se batizou. Ou você foi nas águas e falou, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o da água. Quem fez isso? Nós somos batizados. O próprio Senhor Jesus não se batizou. Ele foi batizado a ponto de João Batista ficar constrangido com a situação. Mas Senhor, eu não sou digno. Isso nos mostra que nós precisamos ombrear, andar juntos, porque nem para dar esse testemunho público eu sou capaz de fazer sozinho. Eu preciso de alguém que me batize. Ananias foi um homem que batizou o apóstolo Paulo. Olha o legado desse homem. Mas ele estava preparado, ele era obediente, apesar das más notícias. E uma característica da obediência, peraí, vou botar aqui, é a humildade, mas eu vou falar da humildade no ponto 4, ponto 3 aqui. Ananias, ele foi um herói. Para Paulo, Ananias foi um herói. Enquanto todo mundo ficava olhando Paulo com receio, com medo, enquanto todo mundo olhava Paulo dizendo, está vendo, vai perseguir Jesus, vai. Caiu do cavalo, caiu no chão, está cego aí, está cego, ficou cego, vai perseguir Jesus, vai. Você acha que ninguém pensou isso de Saulo? Conhecendo a nossa natureza, você acha que ninguém pensou isso de Saulo? Alguém precisava ajudar aquele homem que agora estava cego, sem entender muito bem o que Deus queria dele. Ananias foi um herói, e a característica, uma definição de herói que eu gosto muito, que está no currículo, diz assim, o herói, o que é um herói? Os heróis são homens que agem em determinado momento, olha só, para fazer face a uma necessidade, diga necessidade. Um herói é alguém que faz frente, alguém que supre uma necessidade. Quem trabalha com venda aí, faz cursos de alta performance, sabe que o bom vendedor é aquele que, na verdade, ele não vende qualquer coisa, ele apresenta, ele supre uma necessidade. Mas o herói é muito mais do que um vendedor. O herói, ele supre uma necessidade que ele entende, veja bem o que diz ali, que ele entende que é a necessidade mais importante que ele próprio. O teu casamento, meu irmão, é mais importante do que você. Você entendeu isso? Mais ou menos, né? Vou falar de novo. O teu casamento é mais importante do que você. Não, você não entendeu. Hoje a gente vai ter que jantar primeiro para continuar a palavra. O seu casamento é mais importante do que você. Se nós entendêssemos isso, ninguém divorciava. Porque o motivo do divórcio é a dureza do coração do homem, Jesus diz, claramente. Sem rodeios. Agora, se eu entendo que é mais importante do que eu, porque o herói, ele supre a necessidade que ele entende, que é mais importante do que ele. Ananias sabia que havia uma necessidade ali, mais importante do que ele, do que o receio, do que o medo, do que a preocupação que ele tinha de, quem sabe, chegar ali, receber uma ordem de prisão, quem sabe chegar ali e sair preso dali. Porque Paulo não andava sozinho para cumprir as ordens, havia outras pessoas com Paulo ali. Paulo estava cego, tudo bem, mas e os outros que vieram de Jerusalém com ele? Eu te pergunto, será que você está preparado para ser um herói? Porque Ananias foi um herói. O herói deixa um legado, deixa um legado para os filhos. Você entende que o teu filho tem necessidades mais importantes do que você. Isso não é, eu não estou falando de bens materiais. Estava ouvindo um testemunho lá no Legendários, um homem que estava fazendo a dinâmica ali e levantava a mochila assim acima da cabeça, e o homem que não faz exercício e tal, e ele ali falando que quando ele estava ali se esforçando para não passar vergonha perto dos outros homens, todo mundo levantando a mochila, Deus falou no coração dele, está vendo? Você chega de casa cansado do trabalho e não pega a tua filha no colo porque você está cansado, e aqui para ser um machão,
você está se acabando para levantar essa mochila? Quantos de nós valorizamos os nossos interesses mais do que nossos filhos? Um herói, ele sabe que há necessidades mais importantes do que ele. Você quer ser um herói? O Edwin Cole nos ensina que Deus criou o homem para ser herói. Deus nos criou para sermos líderes e heróis. Não é à toa que quando criança você sonhava em ser herói. Hoje meu filho estava com a jaqueta da escola, fazia assim: eu sou o Batman. Quer ser herói? Todo mundo quer ser herói. Mas com o tempo nós vamos percebendo que não é bem assim. Ananias foi um herói. Você está disposto? Isaías capítulo 6, abra lá comigo, a declaração desse homem. Isaías capítulo 6. Aleluia. Aqui em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão poderosa de Deus. Diante do Senhor, o trono do Senhor, ele vê o trono do Senhor, e diante do trono do Senhor estão os serafins cantando: santo, 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 santo é o Senhor. Os serafins que são seres ardentes, flamejantes, e ele vê toda aquela glória e fica com medo, fala: Senhor, eu sou pecador, eu não posso estar aqui. E ele sabia, ele estava certo, mas Deus então dá ordem, e o serafim vai lá e purifica, toca com fogo do altar a boca, os lábios de Isaías. Mas Isaías é um homem que entendeu: peraí, eu estou vendo a glória do Senhor, Deus me purificou, isso não é à toa, há uma responsabilidade, porque Deus diz, versículo de número 9, versículo 8, obrigado. Em seguida, ou seja, depois que ele foi purificado, em seguida ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi. Aí surge um herói, um homem que sabia que havia necessidades mais importantes do que ele mesmo, que de nada adiantaria ver a glória do Senhor, nada adiantaria ser purificado como ele foi, se não fosse para ser um herói. Eu lhe pergunto: você tem sido herói, meu irmão? Porque Deus te fez para ser líder e herói. Ele diz: eu estou aqui, envia-me a mim. E não está enviando ele para o encontro legado, não. Está enviando ele para o campo de batalha. Mas veja bem, Deus perguntou: quem que eu vou enviar? Porque Deus espera que você diga: eu. O Senhor espera que você diga: estou aqui. O Senhor espera que você diga: aú. O Senhor espera que você diga: amém. O Senhor espera uma ação sua, uma atitude sua. Porque mudança, meu irmão, só é mudança quando muda alguma coisa. Depois desse encontro eu vou mudar. Não mudou nada. Seja um herói. Fala para o teu irmão que está perto de você assim: seja um herói. O último ponto aqui. Ananias era humilde. Tanto ele era humilde que talvez você nunca ouviu falar de Ananias. Você já ouviu falar de Paulo, de Pedro. Ananias era humilde. Eu gosto de uma definição que está lá no livro Tesouro do Currículo Hombridade, sobre o que é ser humilde. Olha isso aqui: a verdadeira humildade é simplesmente a disposição em permanecer anônimo. Ele foi lá, impôs as mãos, Paulo foi curado, caiu as escamas dos olhos, Paulo em seguida foi batizado, e você nunca mais ouviu falar de Ananias. Permaneceu anônimo. O anonimato, diga assim: o anonimato
a essência da verdadeira humildade. Amados, quantas famílias, quantos ministérios são devastados porque todo mundo quer aparecer, quer a glória, quer o elogio. Ai, mas ninguém falou nada do que eu fiz. Ah, mas ninguém falou nada. Fique no anonimato, que o Senhor te conhece. Fique no anonimato, porque o Senhor é o teu pastor. Fique no anonimato, porque se o Senhor quiser, Ele te tira do anonimato. Se Ele quiser, ponto. Porque o que interessa é salvar vidas. Se você estiver se afogando, se você sofreu um acidente, vê lá um bombeiro, um socorrista te salvar, te socorrer. E nunca mais você vê aquela pessoa, você nem sabe o nome dela. Fez a ocorrência, foi embora, você parou no hospital, graças a Deus sobreviveu. Você não sabe o nome de quem te socorreu. Isso permanece anônima, mas interessa que ela foi um instrumento do Senhor na tua vida. Amém? Chega de querer fama. Chega de querer aparecer. Fala para o teu irmão assim: não seja famosinho não, meu irmão. Quer ser famosinho? Seja anônimo. Nós lemos lá em Filipenses que o Senhor era humilde e obediente. Quantas vezes Jesus curou alguém e falou: não fale nada para ninguém? Humilde e obediente. Hoje homens serão honrados aqui, vão receber medalha. Isso é algo tremendo. Mas eu tenho certeza que nenhum deles trabalhou para ficar aqui recebendo glória. Porque se fez isso, essa medalha de nada vai adiantar. Porque o que vai ficar é o legado, a marca, não a medalha. Lógico que é muito bom ser honrado, e a Bíblia diz para honrarmos as pessoas. Mas a questão é que nós não devemos buscar essa honra. Então Ananias foi um homem preparado, diga preparado. Ananias foi obediente, diga obediente. Ananias foi herói, diga herói. E ele foi humilde, diga humilde. E ele deixou uma marca. Se você fizer isso, meu irmão, você deixará uma marca eterna. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Amém? Já dizia um filme de Hollywood aí. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Leia bem forte o que está escrito ali. Ah, misericórdia. Tem mais de 200 homens aqui, sai um negocinho meia boca desse. Leia bem forte o que está escrito ali. Amém. Eu gosto de falar com homem. Tem homem aí? Se tiver na dúvida, os irmãos ali vão orar por você. Tem homem aí? Então leia bem forte. Olha o que está escrito aqui. Deus está lhe dando a possibilidade de ser um dos poucos, diga um dos poucos, cuja vida foi uma bênção em suas mãos. Ou você pode ser um dos milhares, vamos atualizar, milhões, que o decepcionaram. Você vai decepcionar a Deus? Ou será uma bênção? Ananias foi uma bênção. Nesse encontro legado, meu irmão, o meu desejo, o desejo do Senhor é que cada um de nós aqui seja a bênção que Deus projetou, a bênção que o Senhor sonhou, e não mais uma decepção, mais um que não deu certo, mais um quase. Ah, mas quase não ganha campeonato. Que dirá o melhor time do mundo?
que é o Palmeiras, que ainda não ganhou o Mundial. Mas quase ano passado, não foi? Mas quase não ganha, né, Elvis? Não ganha. Você quer ser uma bênção ou um quase? Vocês querem ser um quase, porque essa respostinha de vocês. Vocês querem ser uma bênção ou um quase? Oh, aleluia! Glória a Deus. Tem algum bebê dormindo aí? Então você pode falar alto. Você quer ser uma bênção ou um quase? Então eu te convido a se colocar em pé. Eu quero orar contigo. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Sabe, amados, o Senhor tem planos para nós. Planos de bênção, não de mal. Você entendeu essa mensagem? Eu quero te convidar a orar. Você ouviu, agora você vai agir. Eu sempre digo o seguinte, que a tua oração é a mais importante. Porque só você pode orar por você e se declarar com Deus. Eu posso orar por você intercedendo, mas o relacionamento é você e Deus. Se você quiser, está disposto, eu te convido a se prostrar onde você está e conversar com o Senhor com base no que você ouviu. Você é homem, você é adulto, você entendeu, você é inteligente, você é capaz. Ore ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Eu oro ao Pai porque algumas coisas têm me atrapalhado. Algumas coisas, Senhor, têm me impedido de ser como Ananias. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Abra tua boca, meu irmão, e ore ao Senhor. Fale com Ele. Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Agora é hora de mudança. A hora é de mudança. Eis-me aqui, Senhor. Converse com teu Deus, com teu Pai. Peça perdão, peça sabedoria. Agradeça, fale com Ele. Senhor, faz de nós homens preparados. Ajude-nos a nos preparar com a palavra. Senhor, ajude-nos, Senhor, a nos preparar através da oração, através da palavra, a sermos obedientes, Senhor. São tantas notícias ruins, Senhor, tantas palavras negativas. Nos preocupamos, ficamos ansiosos, desanimamos. Isso tem atrapalhado a obediência, Senhor. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero te obedecer, Senhor. Ajude-nos. Que caia por terra toda rebeldia, todo orgulho, toda desobediência. E cada um de nós entenda o que é ser um herói, Senhor. O que é ser um herói, Senhor. Há necessidades mais importantes do que eu. Há necessidades mais importantes do que a própria vida. Toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça em mim e eu diminua. Ore ao Senhor, vai falando com teu Deus.
Aleluia. Minhas lamparinas Aleluia. estão acesas. Eis-nos aqui, Senhor. Homens Só estou necessitados de Ti, Senhor. o barulho dos teus passos. Necessitados de Ti, Jesus. São a porta. Só bater, vou abrir pra você entrar. Só bater, vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Eu te convido a se colocar em pé como um novo homem, mais aguerrido, mais obediente, mais preparado, mais disposto a obedecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão assim: Deus te chamou para deixar uma marca nessa terra. Fala com convicção, olhando no olho dele. Diga: Deus te chamou para deixar uma marca nessa terra. Uma marca nessa terra, um legado. Aleluia. Aplauda o Senhor, levante suas mãos, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.